Olá pessoal, professor Maroja. No vídeo de hoje eu vou resolver as questões da Olimpíada Matemática Sem Fronteira de anos anteriores. É uma prova internacional. Essa prova tem todo ano. Quando ela sai, eu faço um vídeo, gravo toda a resolução dela. Como a gente está próximo da prova, né, as datas já estão chegando, então eu resolvi compartilhar os vídeos que eu já tenho gravado, né, o material anterior que eu fiz, que eu já trabalho com a resolução dessas questões, né? Então eu já vou compartilhar com vocês, beleza? É um vídeo de provas do ano passado, do retrasado, provas anteriores, né? É bom você ver, compartilhe com seus amigos que vão fazer, ou você mesmo vai fazer. As provas costumam ficar próximos disso, elas são semelhantes. Matemática Sem Fronteiras não inventa muito não, tá? Então, mas antes, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos ver os vídeos lá, beleza? Até mais, valeu! Seguinte, pessoal. Aí o exercício 8, né? Lembra? Matemática Sem Fronteiras, ele tem esse esquema de, como é que fala? De ter título, né? As coisas têm nome. E aí esse exercício não é diferente, tá? Pode ver aí que ele coloca já um título, que é, no caso, no coração do esforço. No coração de esforço. Quer dizer, ele não foge à lógica de permanecer lá com o título e tudo que vai. Então ele fala assim, ó, quatro corredores, né? Quatro corredores treinam usando seus relógios para registrar seus ritmos cardíacos, tá? Ao final da corrida, verificando seus relógios, eles podem determinar o tipo de esforço realizado. Aqui você tem algumas informações para ajudá-los. Vamos lá, frequência cardíaca de reserva, que ele abreviou aí por FCR, que é igual à diferença entre a frequência cardíaca máxima e a frequência cardíaca de repouso. Quer dizer, frequência cardíaca máxima, né? Depois que o cara correu feito um doido lá, e ele paradinho. Então, essa diferença ele chama de frequência cardíaca de reserva. Cada pessoa tem sua própria, né? No caso, ou seu próprio, deve ser própria, né? Frequência, né? Sua própria frequência cardíaca de reserva. Durante um esforço, a frequência cardíaca aumenta. Claro, né? O cara sai correndo, aumenta. Então ele dá lá, primeiro ele dá duas tabelas, tá? A primeira tabela é a diferença entre a frequência cardíaca medida e a frequência cardíaca em repouso, que é esse E aí, né? Então, se ela estiver entre o E e a frequência cardíaca de repouso, é 0,6. E o tipo de esforço é aquecimento ou recuperação. E aí ele vai dando outros intervalos, né? Então, 0,6 vezes a frequência cardíaca de repouso é menor ou igual que essa diferença, né, que esse E, menor que 7 vezes a frequência cardíaca em repouso. Aí a resistência é baixa. Então, ele deu uma tabela. Beleza. Essa é a primeira tabela onde ele classifica cada tipo de esforço. Aquecimento, recuperação, resistência baixa, resistência ativa e anaeróbico. Aí ele coloca a tabela dos quatro abençoados que estão correndo. Mark, Luke, esse Matthew e Jean. Então ele dá a frequência em repouso de cada um, a frequência máxima que cada um atingiu. No caso do Mark, ele já fez a conta da frequência cardíaca de repouso e a frequência média. Então agora cabe a gente completar essa tabela, tá? Para poder responder a pergunta. Deixa eu ver qual que é. Ele quer saber qual que é a frequência do restante, né? Ele já deu a do Mark, ele quer saber as outras enquanto se enquadra. Então, basicamente, fazer conta e preencher a tabela. Não tem muito o que inventar. A história do exercício é gigante, mas não foge muito, né, do que a gente já imaginava. Né? O que ele vai pedir é a frequência dos outros.
Ó, lá no primeiro pontinho ele diz como é que você calcula o FCR, hein? Que é a frequência cardíaca de reserva. Então é calcular e classificar, galera. Tem muito o que inventar nesse exercício. Pessoal, lembra que aqui, ó, ele dá uma afirmação, tá? Ó, ele fala no próximo slide, ele fala assim, o esforço de Mark é do tipo aquecimento ou recuperação. Então ele já está falando que esse primeiro aqui, que é o Mark, a classificação dele fica em aquecimento ou recuperação. Ou seja, esse E é menor que 0,6 vezes o FCR dele. Então, uma continha, tá? Aquele X ali não é X de incógnita, não. É X de vezes, de multiplicação. Então, por isso que ele consegue classificar o Mark em aquecimento ou recuperação. Vai ter que fazer isso em todos. Descobre o FCR e depois enquadra eles nessas outras que estão aí. Não sei se cada um vai ficar em uma ou dois numa só, não importa. O importante é seguir aquele padrão ali. Vamos ver como é que resolve isso aí? Vamos ver se vocês chegaram. Então, a tabela completa é essa aí, ó. Então, cada um eu já tenho a classificação, né? O que a gente vai fazer é descobrir esse ponto aqui, né? Porque para eu enquadrar o abençoado, eu tenho que achar esse número 0,4. Tá vendo que achou 0,4 aqui no primeiro? Por conta dele ser esforço e recuperação. Que é o quê? É o E, né? Que a gente encontra fazendo essa diferença das frequências, né? Opa, acabei riscando. Depois eu divido pela frequência cardíaca de repouso. Aí eu encontro 0,4. Então, veja, nas outras do Luke, por exemplo, eu já tenho na tabela algumas informações. Achei aqui o abençoado 110, né? Que é a frequência cardíaca de repouso. Aí vou fazer esse 90, né? Fazendo a frequência menos a frequência de repouso. E aí divide esse E pela frequência cardíaca de repouso e dá 0,81. Faz isso em todos, né? Acha aqui o 100 primeiro, né? Também achei aqui o 110. Certo? E vou achando um por um. Essas informações, só para a gente voltar lá, deixa eu voltar aqui. Ali, ó. Tá, vamos lá, tá vendo? Onde eu estou tirando esses parâmetros? Aqui dessa primeira tabela, onde ele me indica quem é a frequência. Pera, chegou um aluno lá. Quem é a frequência de cada um. Então, peraí, deixa eu colocar o Henrique aqui na turma. Pronto. Então, tá vendo que ele já tinha me dado aqui, ó, 175, 155, né? Ó, eu tinha dado essas duas aqui, que é a frequência MES. Tá aqui, ó. Aí eu faço essa MES menos a de repouso e divido esse número que eu encontrei pela frequência cardíaca de repouso. Aí dá 0,81. Aí um ficou anaeróbico, acabou ficando um em cada um, né? Um anaeróbico, outro esforço básico e outro esforço ATV. O que é ATV? O que era ATV lá, pessoal? Resistência ativa. Então, assim, eu completo a tabela e uso a fórmula que ele me deu. Então, qual é o tipo de esforço feito por Luke, Matt e Jean? Então, um é anaeróbico, o outro é resistência básica e o outro é resistência ativa. Beleza? Esse exercício eu achei bonitinho, mas até que ele não era tão assim fora do normal, né?
Que às vezes os caras inventam. Trabalhoso. Eu classifico esse exercício como um exercício trabalhoso, tá? Tem que ficar fazendo essas contas, depois usar tudo que ele deu lá. Pouco trabalho. 9. Aí esse aqui o cara nem traduziu, deixou o screenshot mesmo. Então ele fala assim, ó, a tabela a seguir aparece no mostrador de uma bomba de combustível. Então tá lá, um monte de zero. Euros na linha de cima e litros na linha de baixo. E uma relação de 1,032 de euros por litro. Tá vendo aqui? Logo em cima. Tá vendo? Oh, meu Deus do céu. Oh, Jesus, Maria José. Peraí, pô. Não tem pânico, não. Pera, que vai voltar. Aí eu tenho lá 1,032. Agora foi. Esse cara aqui. Aí ele diz assim. Eu acho que a interpretação desse exercício é a parte mais complexa da coisa, porque ele vem pouca informação e muita interpretação. Dê uma possível exibição do mostrador, de modo que a diferença entre os dois números mostrados, volume e preço, seja exatamente igual a 1. Há outras possibilidades de ocorrer novamente? Aí você fala, pô, mas de onde sai esse número exatamente igual a 1? Se está tudo zerado lá em cima. Então a questão é a seguinte: o exercício propôs, ele deu a resposta, falou que é 1,032 euros dividido por litro, quando no mostrador a diferença entre os dois números mostrados, volume e preço, é exatamente igual a 1. Eu não tenho esses números lá. Está tudo zerado. Mas caso eu tivesse dois números ali, a diferença entre eles fosse 1, a relação daria isso daí. Então eu tenho que pensar no exercício imaginando que eu tenho já a resposta, né? Eu já tenho a resposta. A resposta é 1,032. Eu não sei que dois números eu vou colocar ali, mas eu sei que se eu colocar dois números e a diferença entre eles for um inteiro, tá? Um inteiro. Não é 0,01, não é 0,1, é 1. Então, quando a diferença for 1, eu sei que a divisão de um pelo outro vai dar 1,032. Ele quer saber o seguinte: uma ele está falando que já deu. Agora, existem outras possibilidades disso acontecer? Quer dizer, existem outros números cuja diferença entre eles, permanecendo um, vai existir? Vai ter como eu continuar tendo, ou só existe uma única forma de ver isso, né? Só existe uma diferença entre uns números que dê 1 e que o resultado entre a divisão desses dois números seja 1,032. Só tem esse ou tem mais? Então ele quer saber se existem mais disso acontecer. Tá? É isso que ele quer saber. Então, viu, esse exercício eu achei ele invocadinho pelo seguinte: a forma como ele propõe o exercício, ele fica de uma maneira que você fala assim, poxa, mas espera lá,
mas eu não tenho os números, né, para saber quanto que vai dar. Sim, mas você tem a relação. Tá, mas pode ser qualquer duas dezenas. Pode ser qualquer duas dezenas. Não precisa ser necessariamente essa dezena que ele está imaginando aí, né? Uma delas, né, quando feita dessa maneira, ele vai colocar lá. E o exercício para aí, tá? Ele não tem mais nenhuma dica. Então, o que vocês vão ter que trabalhar? Vão ter que trabalhar com os números que a gente conhece, que é 10,32, é uma divisão de euros por litro, e isso dá 1, quando fizer a subtração de dois camaradas lá. Encontra um e depois vê se tem mais. Esse é punk, tá, pessoal? Eu achei. Tá. Olha lá, vale 7 pontos o exercício, tá vendo? Esse já é um exercício que realmente tem que valer alguma coisa na casa dos 7 pontos. Ele é. Não sei se ficou claro qual que é a proposta aí. Ficou? Entenderam mais ou menos o que tem que fazer aí? Pessoal, vou dar uma dica aí nesse exercício, tá? Para dar uma luz. Vamos ver se ajuda, né? Olha, quando ele fala que eu tenho aquela relação de 1,032 euros por litro e que a diferença do meu preço é 1, então eu vou ter a seguinte situação. Se eu pegar 1,032 euros por litro, tá? Euros por litro. E fazer essa diferença que ele fala do preço da bomba ser 1, então a minha diferença em euros ele já deu, é 1. O que falta é a diferença em litros, né? Porque a diferença em euros eu já tenho essa ideia já. Tem 1 lá, né? Quer dizer, a diferença do euros por litro é 1. Então, a diferença do euros por litro é 1. Acontece que quando eu faço a divisão, né? Porque é uma divisão, euros por litro é uma divisão. Então, quando eu divido o meu valor em euros pelo meu valor em litros, eu obtenho esse 1,032. Concorda comigo que 1,032 é maior do que 1, né? É maior do que 1. Então, o que eu vou fazer aí? Eu tenho que achar um ponto de partida. Eu vou partir pelos litros, tá? Então, pensa o seguinte. Se a situação está de litros, se eu fizer esse número 1,032 menos 1, eu vou ter 0,032. É esse número que eu vou obter. Estou pensando em litros, tá? Então, eu vou fazer 1,032 menos a quantidade de litros, e isso vai me dar 1. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou subtrair e vou fazer a divisão. Então, subtraindo um 0,32 litros por 1 litro, eu vou ter 0,032. E eu vou dividir, então, 1 por 0,032. É isso que eu vou fazer. Tá? Então, eu achei esse exercício punk, cara. O cara deu um exercício 8 lá tranquilo, mas eu achei ele punk. Cara, não achei ele fácil, não. O cara podia ter ajudado um pouquinho nesse exercício. Já que ele não fez, né? Paciência. Mas vamos lá.
Então vamos assim. Ó, o que eu estou querendo dizer é isso aqui, ó. Deixa eu mudar de slide. Deixa eu ver. Ó, é isso que eu estou querendo dizer. Ó. Se eu fizer a subtração em litros, eu vou ter o 1,032 litros menos 1 litro. Isso vai dar 1. Então vai ficar 0,032 litros igual a 1, isola o L, então é 1 dividido por 0,032, que dá 31,25 litros. Graças a Deus. Como a diferença é de 1 inteiro, né? Então é sinal que o meu valor em euros é 32,25 euros e os meus litros são 31,25 litros. Então, quer dizer, eu consegui aí achar essa relação em um caso, né? Se você fizer a divisão dos euros com os litros, né? Então, 32,25 dividido por 31,25 vai dar exatamente 1,032. Então, beleza. Então, eu achei uma maneira disso acontecer, né? Então, agora eu só tenho que ver se só existe essa maneira. Será que não existem outras maneiras que isso seja possível de acontecer? Ah, deve ter outras, né? Se o cara perguntar, é porque tem, né? Começa por aí, né? Então eu vou de novo na relação que eu tenho. Mas se eu vou fazer agora, eu posso fazer a operação contrária, né? Por exemplo, ó, pensa o seguinte: se eu fizer, ali é uma divisão, né? Então se eu multiplicar 1,032 vezes, pera lá, tem que multiplicar os litros, vezes 31,25, eu vou obter, eu obtenho o meu número de cima, obtenho os euros. Se eu fizer menos 31,25, eu obtenho o número 1. Tá bom? Então, ó, se eu pegar 1,032, multiplicar por 31,25, que são os meus litros, e subtrair de 31,25, eu obtenho o número 1, que é o que ele fala lá no exercício, né? Pera, agora fiquei aqui. Vamos voltar aqui, ó. Ó, dê uma posição demonstradora diferente entre dois números mostrados, volume e preço seja exatamente igual a 1. Quer dizer, outros não podem passar de 1. Lembra que eu tenho duas casas decimais aqui, né? Tá vendo que eu tenho duas casas decimais, que são 25? No meu caso aqui na bomba, é 25. Então, se eu tiver aqui no momento que isso mudar, que a minha casa decimal tiver diferente, quase pus a resposta de novo, aí sim, esse número passa a não valer mais. Mas enquanto der, vamos tentar. Não são muitos não, tá, pessoal? Mexe pouco aí agora. Agora é teste mesmo. Vai testando um por um lá até ver na hora que aquele número 1 fica 1,01. A hora que fica 1,01, não pode. Esse é o cara que não pode. Vamos lá, pessoal. Agora corrigir. Agora vai. Aí o que eu fiz? Eu fiz com todo mundo, tá vendo? Eu já tinha lá com 25, aí eu fui subindo um centavo. Fiz com 26, fiz com 27, fiz com 26, errei aqui, tá? É 27, 31,27. Depois eu vi que tava demorando para subir, eu pulei. Falei, vamos fazer logo com 50. Aí 31,50. Aí já deu 0,08. Aí falei, opa, agora já chegou perto, né? Aí o próximo é 31,55. Já dá 0,08.
0,9, 31,56, 0,0099, 31,57, já está errado, 56 aí de novo. Aí já dá 0,01, então já não serve. Então, qual é o intervalo que esse 1,032 se repete, né? Ele vai se repetir, né? Essa diferença de R$ 1 que vai manter, né? Vai ser de 31,25, né? Até 31,56. A partir daí, ele já ganha 1 centavo lá, já não fica mais um inteiro, né? Porque aqueles números antes, né? Esses números antes que eu estou dizendo, são esses números aqui, né? Ó, o 0,3, esses caras aqui não aparecem na bomba, né? A bomba só tem um mostrador de 25 centavos, quer dizer, só vai até o centésimo. Então aqui, até esse cara aqui não aparece na bomba. Agora aqui não, aqui já apareceu, né? O último aqui apareceu, aí já não pode. Aí já saiu de 1, já não é mais a proposta do exercício, que era ficar só em 1 inteiro, tá? Então apareceu ali um 1 centavo. Aí apareceu o centavo ali. Antes não, né? Antes estava fora do mostruário da bomba, vamos dizer assim. Beleza? Aí ele fala assim: um relógio tem um ponteiro grande para minutos e um ponteiro pequeno para as horas. Entre meio-dia e meia-noite, quantas vezes esses dois ponteiros formam entre si um ângulo reto? Aí já é tranquilo, né, pessoal? Vai pensando aí, tem que formar um ângulo reto. Meio-dia até meia-noite. Então eu pensei desse jeito aí, ó. Entre meia-noite e meio-dia, ou entre meio-dia e meia-noite, né? Ele vai dar 12 voltas completas, o ponteiro maior. E o pequeno vai dar só uma, né? Uma volta completa, só uma. Se eu estiver vendo o ponteiro maior, eles vão fazer 11 voltas completas e comparando ele com o ponteiro menor, ele vai dar 11 ângulos de 90 graus. E vai dar 11 ângulos de 270 graus, que também forma um ângulo reto, né? Por exemplo, medir 15, né? Medir 15 ele fez lá com 90 graus. É uma, né? Mas quando ele der a volta lá para baixo, ele também vai fazer. Tudo bem, pode pensar tudo com 90 graus, né? Quando for, por exemplo, 3,5, por exemplo. Também é um. Mas pensando em volta, né? Ele teria dado, estaria na volta com 270. Mas tudo bem, pode pensar com 90 também. Então, na verdade, ele faz 90, faz 11 com a parte, né? Vamos dizer, entre o 3 e o 9, e o para cima, né? Do meio-dia até as 15 horas, e depois das 15 horas até às 21, depois das 21 até meia-noite de novo. Então ele faria 11 ângulos na parte superior do relógio e 11 na parte inferior. Então daria 22 ângulos retos no total. É claro que não fica exatamente, né? Se você pegar um relógio de ponteiro meio-dia e 15, ele está sempre um pouquinho deslocado, mas aí o ponteiro do minuto também está um pouco deslocado. Seria, sei lá, meio-dia 16, por exemplo. Que o relógio anda um pouquinho. Os ponteiros, né? Que ele não fica estático no lugar para depois passar para o outro. Mas daria 22 ângulos retos. Daria não. Tá 22 ângulos retos nesse caso aí. Beleza? Então a gente parou no exercício 11. É isso aí. Pessoal, valeu. Até a próxima. Até a semana que vem aí. Até mais. Bom descanso. Cuida aí, pessoal. Se cuidem, hein?